Bastava um chapéu velho, uma mochila nas costas e a imaginação certa. Nos anos 80, dois garotos nerds não precisavam de muito para transformar uma tarde comum na maior aventura de suas vidas. Nos anos 80, existia uma riqueza que hoje quase parece lenda: a capacidade de transformar qualquer objeto simples em um portal para outro mundo. Um chapéu amassado podia virar uniforme de explorador. Uma mochila escolar podia esconder mapas secretos, lanternas enferrujadas, um caderno de códigos e até um lanche embrulhado em papel ou alumínio, com gosto de missão importante. E foi assim que começou a história de Davi e Marcelo. Dois garotos nerds de 12 anos, inseparáveis, apaixonados por quadrinhos, filmes de aventura, revistas de mistério e tudo aquilo que fazia a imaginação correr mais rápido que as bicicletas da rua. Davi era o tipo de menino que observava o mundo como se cada detalhe escondesse uma pista. Usava óculos grandes, camiseta para dentro do short e tinha um jeito sério, que só desaparecia quando falava de cavernas perdidas, civilizações antigas ou heróis improváveis. Marcelo era mais falante, mais estabanado, mais sonador. Colecionava figurinhas, desenhava mapas em folhas de caderno e acreditava que qualquer terreno baldio tinha potencial para ser uma floresta inexplorada. Juntos, eles eram a combinação perfeita entre estratégia e coragem improvisada. Numa tarde abafada de sábado depois do almoço, quando a TV da sala ainda exibia reprises e o bairro parecia cochilar sob o sol, Davi apareceu no portão da casa de Marcelo com um chapéu marrom na cabeça. Era velho, torto, claramente grande demais para ele. Mas nos olhos do garoto havia uma seriedade diferente, como se aquele chapéu não fosse apenas um acessório, fosse um chamado. Marcelo, pega sua mochila. Hoje a gente não vai brincar. Hoje a gente vai partir. Marcelo, que normalmente faria piada, ficou em silêncio por 2 segundos. Foi o suficiente para entender que aquela frase tinha o peso sagrado da infância. Correu para dentro, abriu a porta do guarda-roupa, pegou sua mochila azul, já meio gasta, e começou a enchê-la com aquilo que todo aventureiro dos anos 80 considerava indispensável: uma garrafa d'água, um pacote de bolacha, uma lanterna pequena, um ioiô que poderia servir para qualquer coisa e um caderno onde ele escrevia pistas imaginárias. Antes de sair, ainda colocou uma caneta, porque em toda grande aventura alguém precisava registrar a descoberta. O destino era o terreno vazio perto da linha do trem, um lugar que os adultos chamavam de matagal e as crianças chamavam de mundo. Ali havia mato alto, restos de tijolos, uma velha caixa d'água desativada e um corredor de árvores tortas que, vistos com os olhos certos, pareciam a entrada de um reino esquecido. Davi andava na frente, com o chapéu inclinando sobre a testa. Marcelo seguia atrás, segurando a mochila com as 2 mãos, sentindo que cada passo afastava os dois da rua conhecida e aproximava ambos de uma história que talvez lembrassem para sempre. No caminho, eles criaram as regras da expedição. Quem fosse o líder teria de proteger o mapa. Quem carregasse a mochila seria o guardião dos suprimentos. Se encontrassem sinais estranhos no chão, parariam em silêncio por 10 segundos. E se alguma coisa desse medo, os dois seguiriam juntos. Porque a coragem naquela época não era a ausência do medo, era a decisão de continuar mesmo com o coração acelerado. Ao entrarem no terreno, o vento mudou. Não porque o lugar fosse mágico de verdade, mas porque a infância tem esse poder de alterar o mundo sem pedir permissão a ninguém. Um saco plástico preso a um galho virou bandeira de uma expedição antiga. Um pedaço de cano enferrujado virou túnel subterrâneo. Um monte de pedras virou o altar perdido de um povo misterioso. E quando Marcelo encontrou uma tampa redonda de metal meio enterrada na terra, os olhos dos dois brilharam como se tivessem descoberto a porta de um segredo antigo. Eu sabia menos, sussurrou Davi. Todo aventureiro é chamado por alguma coisa. Eles cavaram com as mãos, com gravetos e com a paciência desajeitada de meninos que acreditavam demais. Lá dentro não havia tesouro, nem joia, nem artefato dourado. Havia apenas uma caixa de madeira pequena, úmida, quase desmanchando. Para qualquer adulto, aquilo seria lixo velho. Para eles, era prova. Era a confirmação de que o mundo ainda escondia coisas de quem tivesse coragem de procurar. Quando abriram a caixa, encontraram figurinhas antigas,
um botão enferrujado, 2 moedas sem brilho e uma foto rasgada de alguém que eles não reconheceram. Marcelo ficou com a respiração presa. Davi segurou cada objeto como se tocasse relíquias. E naquele instante, não importava se valia dinheiro, se tinha história real, se era importante para o resto do planeta. Para 2 garotos nerds dos anos 80, aquilo valia o universo inteiro, porque havia sido encontrado, porque a busca tinha levado até ali. Os 2 se sentaram na sombra, dividiram a bolacha e ficaram inventando a história da caixa. Talvez tivesse pertencido a um explorador. Talvez a um menino que sonhava fugir para o mundo. Talvez a alguém que também precisou de um chapéu, uma mochila e um amigo para acreditar que havia algo além da rotina. Enquanto falavam, o tempo parecia suspenso. Sem celular, sem pressa, sem notificação. Só o barulho distante do trem, o cheiro de terra quente e a certeza de que aquela tarde tinha se tornado inesquecível. Mas toda grande aventura também tem seu momento de virada. Na volta para casa, quando o sol já se deitava sobre os muros e pintava tudo de dourado, eles ouviram a voz da mãe de Marcelo ao longe, chamando com aquela mistura de bronca e alívio que só as mães conhecem. Os 2 pararam, olharam um para o outro e entenderam, sem precisar dizer, que a viagem estava acabando. Davi tirou o chapéu devagar. Marcelo ajustou a mochila nas costas. Nenhum dos 2 queria admitir, mas ambos sabiam que ali existia algo maior do que a brincadeira. Existia a memória sendo criada no exato momento em que acontecia. Marcelo levou a caixa para casa escondida, como se guardasse um segredo sagrado. Davi ficou com o chapéu por mais alguns dias, até devolvê-lo ao tio sem contar que ele havia se tornado símbolo de uma expedição. Durante semanas, os 2 voltaram ao terreno, procurando novas pistas, novos sinais, novos chamados. Nem sempre encontravam alguma coisa. Mas isso nunca foi o mais importante. O que realmente importava era o ritual de sair de casa acreditando. Era o pacto silencioso entre 2 amigos que decidiram que uma tarde comum não seria desperdiçada. E talvez seja isso que mais aperta o peito quando lembramos daqueles tempos. Não eram apenas as ruas, os brinquedos, os filmes ou os objetos. Era a forma como tudo parecia maior quando dividido com alguém. Um chapéu não era só um chapéu. Uma mochila não era só uma mochila. Eram instrumentos de coragem. Eram convites para imaginar. Eram a prova de que a pobreza de recursos nunca impediu a riqueza da emoção. Hoje, quando a vida parece rápida demais, quando tudo precisa ser imediato, tecnológico e pronto, lembrar de Davi e Marcelo é quase um abraço, porque eles nos recordam que algumas das maiores aventuras da vida não vieram de viagens caras, nem de efeitos especiais, nem de cenários impossíveis. Vieram do quintal, da rua, do terreno vazio, do amigo certo e do objeto certo, na hora certa. Vieram de um tempo em que a alma cabia dentro de uma mochila e o destino podia começar na esquina. Se essa história tocou você, deixa o like agora, porque cada curtida ajuda a manter viva essa memória afetiva que tanta gente carrega no peito. E se você também viveu ou gostaria de ter vivido uma infância assim, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa viagem no tempo com a gente, porque aqui cada vídeo é uma nova aventura em busca daquilo que o mundo moderno quase fez a gente esquecer. E nunca se esqueça desta verdade simples e poderosa. A infância não era feita de coisas perfeitas, era feita de coisas sentidas. E quando 2 amigos acreditavam juntos, até um chapéu velho podia chamar para o impossível. Então comenta aqui embaixo. Qual objeto simples da sua infância virava uma grande aventura? Porque talvez o que você responder não seja apenas uma lembrança. Talvez seja a prova de que a melhor parte da nossa história ainda vive dentro da gente.